Olá, personas! Sejam todos bem-vindos. Vamos à correção de mais um exercício do Caderno São Paulo Faz Escola, segunda série Ensino Médio, terceiro bimestre. Vamos à correção da atividade 28, da página 17. Eu transcrevi aqui outra folha para ficar mais fácil de resolver. Esses exercícios fazem parte do tema formação de grupos com elementos de uma ou mais categorias em análise combinatória. Então vamos ao exercício. Em uma arquibancada há 12 pessoas sentadas, sendo que na fileira de trás estão 5 homens e uma mulher. Então aqui na fileira de trás aqui estão 5 homens e uma mulher. Na fileira da frente estão 4 homens e 2 mulheres. Entre as pessoas deste grupo, 2 da fileira da frente usam óculos e 2 homens da fileira de trás também. Pensando apenas nas pessoas da fileira de trás, então nós temos aqui na fileira de trás estão 5 homens e uma mulher. 6 pessoas sentadas na fileira de trás. De quantas maneiras elas podem trocar as posições entre si, sem qualquer restrição? Então aqui, sem qualquer restrição, são 6 pessoas. Então aqui nós temos permutação de 6, que é igual a 6 fatorial, onde a ordem é importante, então é um tipo especial de arranjo. Então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você for usar a calculadora, olha só, nós temos aqui a calculadora científica que tem essa função fatorial. A função fatorial, deixa eu colocar mais perto aqui, está aqui, ó. Como está na parte de cima, eu tenho que acessar pelo Shift. Então, acessando aqui o Shift, eu tenho 6. Então, eu aperto 6 primeiro, para depois apertar o Shift. Apertei o Shift para acessar aqui a função de cima, que é x fatorial. Apertei aqui, ó. Observe que já apareceu 6 e o ponto de exclamação, que é o sinal da operação fatorial. 6 fatorial igual a 720. Então fica a dica aí, se você tem uma calculadora científica ou pelo seu celular, dá para acessar a calculadora científica. É só você virar o celular assim, que já acessa a calculadora científica, tá bom? Procure aí o ícone com o ponto de exclamação, 720. Então a resposta é 720 maneiras diferentes. Item B. De modo que as duas pessoas de óculos fiquem sempre separadas. Então aqui a gente precisa calcular o total de filas em que essas duas pessoas de óculos estejam juntas primeiro. A gente já tem o total aqui, 720, porque a ideia é calcular quando elas estão juntas e fazer a diferença aqui por esse total. Então aqui, ó, começando, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições aí. São 6 pessoas na fileira de trás. De modo que as duas pessoas de óculos fiquem sempre separadas. Mas, como eu disse, primeiro, considerando elas juntas. Essas duas posições são para as pessoas de óculos. Então aqui 2. Qualquer uma das duas senta-se nesta posição. Quando uma ocupar o lugar, sobra uma pessoa para ocupar essa posição. As outras 4 pessoas sentam-se nos demais lugares. Qualquer uma das 4 senta aqui. Uma das 4 sentou-se, sobram 3. Uma das 3 sentou-se aqui. As outras 2 vão se revezar aqui. E uma sentou-se, sobra 1 aqui. Aqui nós temos, pela PFC,
Aqui 2 vezes 1, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Princípio fundamental da contagem, PFC. Aqui dá 24, ó, 3 vezes 2, 6 vezes 4, 24, vezes 2, 48. 48. Só que nós precisamos multiplicar aqui por 5, porque estamos considerando as duas pessoas juntas, é como se fosse uma pessoa só. Então nós vamos multiplicar este 48 por 5, que são os 5 demais lugares aqui. São os possíveis lugares que as duas pessoas poderão ocupar. Porque aqui eu só considerei essas duas. Então, e nos outros lugares também preciso considerar. 5 vezes 40, 200. 5 vezes 8, 40. Então, 240. Então, aqui são 240 maneiras em que elas estão juntas. Nós temos o total aqui, 720, o total, menos as 240 maneiras em que elas estão juntas. O que sobra, então, esta diferença, são quando elas estão sempre separadas. 720 menos 240 vai dar 480, porque o 120 menos 40 dá 80, e o 600 menos 200, 400. Então aqui são resposta final para esse item B, 480 maneiras em que elas estão sempre separadas, as duas pessoas de óculos. Item C agora. De modo que a mulher esteja sempre entre os dois homens que usam óculos. Nós vimos que são 5 homens e uma mulher. Nós vamos considerar os dois homens de óculos e a mulher como sendo uma única pessoa, porque ela está entre os dois, é como se fosse um grupo, então como se fosse uma só pessoa. Então, portanto, teremos permutação de 4 elementos. 4 fatorial é igual a 24. Só que agora nós precisamos multiplicar por 2, porque haverá a troca de ordem dos homens de óculos. Então nós temos 24 vezes 2 igual a 48 maneiras com os dois homens que usam óculos e a mulher entre os dois. 48 maneiras. Então é isto. Até a próxima atividade, que é a 29. Forte abraço.